Tá chegando a hora, estreia na Série A do Campeonato Brasileiro. O que vai fazer o técnico Leonardo Jardim? Matheus Pereira, opção no banco? Começa ou nem relacionado? Terá novidade? Entre os concentrados, repete o time que atuou lá em Bragança Paulista, a venda de ingressos, tabela detalhada da Série A do Campeonato Brasileiro até a 12ª rodada. Tudo isso você confere a partir de agora, né? Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia. Cruzeiro e Mirassol neste sábado, às 6h30, Mineirão, com um público aí à expectativa de mais de 40 mil torcedores. O setor laranja superior não será mesmo aberto, o torcedor pode comprar ainda o que tiver, às vezes atualiza ali o sistema, até aparece amarelo, às vezes aparece vermelho inferior, às vezes laranja inferior, mas tem ainda ingresso de vermelho superior, à venda ao longo de todo sábado até às 18h30, quando a bola vai rolar no Mineirão. É a estreia do Cruzeiro diante da equipe do Mirassol. Antes da gente entrar aí no noticiário do time, o que pode fazer o técnico Leonardo Jardim, vamos trazer a informação aqui da tabela detalhada do Brasileiro até a 12ª rodada. A CBF definiu isso hoje, então o Cruzeiro joga neste sábado diante do Mirassol. Aí tem o jogo contra o União Santa Fé, na terça-feira lá na Argentina. No domingo, o Cruzeiro vai até Porto Alegre enfrentar o Internacional no Beira-Rio. No dia 9, que é uma quarta-feira, o Cruzeiro joga contra o Mochuque Runa, esse jogo no Mineirão, aquele jogo para pagar a punição do mando de campo, sem torcida. Aí o Cruzeiro vai, no domingo, dia 13 de abril, enfrentar o São Paulo, no Morumbis, em São Paulo. No dia 17 de abril, é uma quinta-feira, o Cruzeiro recebe o Bahia no Mineirão. No dia 20 de abril, um domingo, o Cruzeiro vai até Bragança Paulista para enfrentar a equipe do Red Bull Bragantino. É o jogo da quinta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Isso no dia 20 de abril. No dia 24 de abril, o Cruzeiro vai até Santiago, no Chile, para enfrentar a equipe do Palestino. Esse jogo, dia 24 de abril, uma quinta-feira, lá no Chile. 20 de abril, um domingo, o Cruzeiro estará em Bragança. Dia 24 de abril, vai até o Chile enfrentar o Palestino. Aí volta, no dia 27 de abril, o Cruzeiro enfrenta o Vasco no Mineirão, é um domingo. Depois do dia 27, aí tem, num meio de semana, que é a partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Ainda temos que aguardar o sorteio. No dia 4 de maio, também um final de semana, um domingo, o Cruzeiro recebe o Flamengo no Mineirão. No dia 7 de maio, uma quarta-feira, o Cruzeiro vai até o Equador enfrentar o Mochuque Runa. No dia 11 de maio, um domingo, o Cruzeiro enfrenta o Sport, na Ilha do Retiro, no Recife. Depois, 14 de maio, o Cruzeiro recebe o Palestino. Esse jogo é no meio de semana, uma quarta-feira, 14 de maio. Aí vem 18 de maio, é o clássico diante do Atlético Mineiro, esse jogo no Mineirão, um domingo. 18 de maio às 20h30, um horário nada legal, né? Aí tem, neste período aí, no meio de semana seguinte, a partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil. No dia 25 de maio, o Cruzeiro vai até Fortaleza enfrentar o Fortaleza. É um final de semana. No dia 28 de maio, fecha a fase de grupos da Copa Sul-Americana diante do União Santa Fé no Mineirão, uma quarta-feira. No dia 31 de maio, o Cruzeiro recebe o Palmeiras no Mineirão. Esse é o jogo que antecede uma data FIFA. Antes do Mundial, ainda vai ter Cruzeiro e Vitória, o Vitória e Cruzeiro no Barradão em Salvador, no dia 12 de junho. Aí depois é a parada
pro Super Mundial de Clubes. Então, meu amigo, o calendário agora só falta a definição da Copa do Brasil. Ainda teremos que ter o sorteio, mas ficou aí esse calendário maravilhoso, né? Jogo em cima de jogo e bora lá. Vamos entrar então no noticiário do jogo, porque o Cruzeiro fechou a preparação, treinou à tarde na Toca da Raposa 2 e agora já é concentração. Todo mundo concentrado na Toca. O Cruzeiro não divulga a lista dos relacionados, vai ficar aí o mistério até a hora do jogo. Mas a informação é que o Matheus Pereira vai para o jogo. Não teve nada do Theo nascer até este momento, então vai se concentrar e, dando tudo certo, vai para o jogo. Fica, acho que como opção no banco de reservas. Por quê? Não atuou no teste diante do Botafogo, não atuou no amistoso diante do Red Bull Bragantino e deve ser uma opção no banco de reservas neste momento. Vamos aguardar qual que é a ideia do técnico Leonardo Jardim, mas essa é a tendência. Bolaci e Lautaro Dias estão à disposição para serem relacionados e aí seria uma peça a mais, ou são duas peças a mais que tem à disposição o técnico Leonardo Jardim para este compromisso diante do Mirassol. Uma tendência, repetição da equipe que atuou a maior parte do amistoso diante do Red Bull Bragantino, mas o Leonardo Jardim ele costuma misturar muito nos treinos durante a semana e só definir ali quando o Cruzeiro estiver indo mesmo para o vestiário do Mineirão. Então vamos aguardar qual será o time que joga diante do Mirassol, mas é um Cruzeiro aí querendo, claro, buscar os primeiros 3 pontos, começar bem a Série A do Campeonato Brasileiro. Até por falar no Brasileirão, o Cruzeiro inscreveu 36 jogadores neste primeiro momento, são 50 vagas permitidas pela entidade. E aí o Cruzeiro preencheu as vagas da seguinte forma: até agora, goleiros Cássio, Léo Aragão, Otávio e Vitor Lamonier. Zagueiros Fabrício Bruno, Gamarra, João Marcelo, Jonathan Jesus, Vidalba, colocamos o Vidalba aí como zagueiro, Bruno Alves e o Janderson. Laterais pela direita, Fagner e William. Laterais pela esquerda, Kaique, Cauã Prates e Marlon. Volantes, Christian, Japa, Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Henrique, Murilo Hickman, Wallace e Nicolas Pontes. O Nicolas é um garoto, joga no Sub-20 também como lateral direito. Meias, Eduardo, Matheus Pereira e Rodriguinho. Atacantes, Bolaci, Dineno, Dudu, Gabigol, Caio Jorge, Lautaro Dias, Marquinhos, Wanderson e Kenji. São os 36, então, inscritos pelo Cruzeiro neste momento na Série A do Campeonato Brasileiro. E aí, vamos acompanhar o que vai fazer o técnico Leonardo Jardim quanto ao aproveitamento desses jogadores no dia a dia da Série A do Campeonato Brasileiro. Quero saber do Emerson Pansieri se o Matheus Pereira volta pro time do Cruzeiro para a estreia no Campeonato Brasileiro. Amanhã tem Cruzeiro e Mirassol com casa cheia no Gigante da Pampulha. Boa noite, Pansieri. Boa noite para você também, Cirilo, Panzi, Rubinho, que daqui a pouco vai trazer as informações do Mirassol. Para quem tá ligado com a gente na reunião da turma do bate-bola, eu falo do Cruzeiro em nome de Sócio 5 Estrelas. Não é sócio ainda, tá perdendo tempo, hein? Planos a partir de R$ 9,90. Acesse sócio5estrelas.com.br. Ô Cirilo, o Cruzeiro teve uma alteração na carga de treinos da sexta-feira, porque essa atividade seria na parte da manhã. E aí, o treinador Leonardo Jardim, com os atletas, eles treinaram agora à tarde. Por quê? Já facilita a logística para concentração. Aí não tem a turma que sair, voltar pra toca, e tá todo mundo lá, acaba o trabalho, já vai pro jantar e aí fica concentrado para essa estreia contra o Mirassol, duelo amanhã às 18h30. Essa hora a bola já tá rolando, vai ter 13 minutos de jogo no Gigante da Pampulha e você vai acompanhar a nossa jornada esportiva. Ô Cirilo, por isso, vamos colocar o seguinte: jogo em casa, jogo que não vai ter viagem. Matheus Pereira vai ser relacionado, né? Vai ser relacionado pro jogo, isso aí não tenho dúvidas.
em relação a isso. Não está machucado, vem treinando, vem fazendo as atividades. E, por exemplo, se o Theo nasce de hoje para amanhã, ele tá aí. Se nasce de amanhã para domingo, tá aí. Enfim, é uma situação mais fácil de ser resolvida. Por isso, acredito sim no Matheus Pereira pro jogo. Agora, titular, eu acho que não, Cirilo. Responsa tá do lado do Cruzeiro. Pansieri não tem lá muita dúvida pra escalar esse time, exceção a do 10, né? Eu acho que o encaminhamento, até trocava uma ideia com o Panzi esses dias e a gente conversava em relação a essa formação, ele até brincou, falou assim, Pansieri, eu escalei o time no Rádio Esportes, e é verdade, porque o encaminhamento de time é aquele que estamos vendo nas últimas atividades. E o Panzi tem razão, né? Até falava mais cedo também hoje no Rádio Esportes, eu não... tenho outro time na cabeça, a não ser Cássio, o William, o Fabrício Bruno com o Jonathan Jesus e o Vidalba, meio campo de Wallace, Matheus Henrique com o Dudu, e aí Wanderson, Caio Jorge, o Gabigol, e eu esqueci um. Não esqueci ninguém não, tá certo. Esse é o time, né? Porque eu tô achando que tem o Dudu já tá jogando. Já tá falado. Então, eu acho que essa formação não tem por que trazer alguma coisa diferente, só se no treino dessa semana algo de novo aconteceu. E aí os inscritos, né, pro gol Cássio, Léo Aragão, Otávio, Vitor Lamounier, pra zaga Bruno Alves, garoto, né, o Fabrício Bruno, Gamarra, o João Marcelo, o Jonathan Jesus, o Janderson e o Vidalba. Pra lateral direita tem o Willi e tem o Fagner. Pra lateral esquerda tem o Kaique, o Marlon e o Cauã Prats. Pro meio campo tem o Christian, o Japa, o Romero, o Lucas Silva, o Matheus Henrique, o Wallace, o Nicolas Pontes, o Eduardo, o Matheus Pereira, o Rodriguinho, o Murilo Hickman, que é um garoto também do Sub-20 do Cruzeiro com a renovação de contrato. É importante esse jogador, tendo essa renovação de contrato hoje confirmada, atleta que o Cruzeiro também vê um futuro enorme pela frente do Murilo Hickman. E aí, o Cruzeiro tendo, então, essas opções também pensando no ataque, né? Tem o Bolassi, tem o Gabigol, tem o Dudu, a turma toda do Cruzeiro junto com alguns garotos da base também, completando esses relacionados. Cirilo. 8h30, expectativa aí de 40 mil torcedores e uma tendência, João, de um Cruzeiro que foi a campo com o Bragantino, né? De Cássio, William, Jonathan Jesus, Fabrício Bruno e Vidalba, o Wallace mais o Matheus Henrique com o Dudu, na frente, Caio Jorge, o Wanderson e o Gabigol. Deve ser esse o Cruzeiro para amanhã, João. É um bom Cruzeiro para essa estreia do Campeonato Brasileiro, Ale? É mais equilibrado, né? A gente sentia um Cruzeiro que ofensivamente ele tentava entregar muito, nem sempre conseguia, e defensivamente sofria demais. Parece um Cruzeiro mais equilibrado, mas eu acho que a gente só vai ter a medida exata quando a gente vê esse time jogar e como estão individualmente os atletas. Ô João, porque eu respeito muito a parte tática dos times e tal. A gente acabou de ouvir um treinador e tudo, mas depende muito dos caras. Então a gente viu um Cruzeiro no campeonato estadual que tinha ótimos nomes, mas que o time, não só coletivamente, mas individualmente não rendia, né? Os caras fisicamente mal, tecnicamente mal. Então acho que depende muito de como eles estiverem, né? Então o Gabigol aproveitar as oportunidades, o Dudu tá numa boa condição para inclusive ajudar a armar o time, o Caio Jorge com essa movimentação, o Wallace, que a gente tem muita expectativa que ele enfim tenha encontrado o ritmo e a condição para jogar o que a gente sabe que ele pode jogar, que o Vidalba funcione ali pelo lado esquerdo, que o William volte a render pelo lado direito, enfim, que os caras estejam bem. Porque se os caras estiverem mal, não tem esquema, não tem coisa que dê jeito, ô João. E o que eu tenho ouvido, acho que o Pansi também, é que o trabalho tem sido muito cuidadoso, muito bem feito, que o cara é muito criterioso, né? O Léo Jardim, muito criterioso. E então eu tenho uma expectativa positiva. E também tem uma coisa, se o cara acredita no trabalho dele, ele repetir a formação dos 2 últimos amistosos, que foram fortes, para a estreia do campeonato, eu acho que ele é coerente, né? No mínimo ele é coerente. Então eu tô otimista, viu, João, para essa estreia. Ô Pansieri, como é que foi esse trabalho? Como é que foi esse período? O Cruzeiro teve aí mais de um mês para se arrumar, para se preparar.
para o Léo Jardim conhecer a equipe, conhecer o elenco, conhecer os bastidores do clube. Como é que foi esse período de preparação do Cruzeiro para esse novo Cruzeiro que esperamos a partir desse final de semana? Pois é, João, o Cruzeiro que ele fez aquele duelo com o América dia 22 de fevereiro e ali perdeu nos pênaltis, então teve um trabalho aí de mais de 30 dias, né? Quase 36 dias, vamos colocar assim. E teve umas folgas também. Nesse meio tempo, não foram muitas, né? Foi logo na sopetão ali. No início foram ali 2 dias, no carnaval os jogadores foram liberados ali 2, mas o restante foi a folga da semana mesmo. Teve jogo treino com o Boston City, jogo treino com o Sub-20, jogo treino com o Pouso Alegre, teve jogo treino com o Botafogo e teve um amistoso com o Bragantino. Nesse período ele rodou muito o time. E uma coisa, João, que nós falamos ainda com o Campeonato Mineiro em disputa, que ele tinha detectado com a comissão técnica dele, foi a parte física. Os jogadores do Cruzeiro estavam fracos fisicamente, né? Isso não é nenhum demérito, foi uma avaliação da comissão técnica que chegou, né, na forma que eles têm de trabalho e nos números que eles têm como importantes para cada atleta. Eles detectaram isso de cara e por isso fizeram um trabalho. João, se você olhar alguns atletas antes da chegada do Jardim e agora estão muito mais fortes fisicamente. E eu contei aqui a história que eu apurei de dentro do Cruzeiro. No dia que o Cruzeiro mandou embora o Fernando Diniz, teve foguetório no departamento médico do Cruzeiro. A parte de medicina do esporte, fisiologia, fisioterapia, soltaram foguete, fizeram festa. Porque, segundo pude apurar, com gente muito qualificada, com gente que merece muita confiança, o trabalho do Fernando Diniz era abaixo da crítica no que dizia respeito à parte física e à exposição da saúde dos atletas. Um dado que foi passado para mim por uma pessoa com quem eu conversei. O Cruzeiro teve... Quanto tempo... Quando o Fernando Diniz chegou no Cruzeiro? Ali em agosto. Agosto, né? Setembro. Cruzeiro teve, de setembro a dezembro, mais contusões do que tinha tido no resto do ano inteiro. Mais do que tinha tido no resto do ano inteiro. E segundo eu pude apurar e trouxe a informação aqui na Itatiaia, toda a área de saúde do esporte do Cruzeiro tinha isso como um manejo equivocado do elenco do Fernando Diniz. Puxava muito, exigia muito na parte física e estourava os caras todos. Treino muito longo também, João. Era e janela de treino. Quem fez a pré-temporada do Cruzeiro foi o Fernando Diniz esse ano. Sim. Arrebentou o elenco ano passado, esse ano arrebentou de novo na pré-temporada, então, para sorte do Cruzeiro, o destino conspirou a favor do Cruzeiro. O Léo Jardim teve a possibilidade agora de fazer uma pré-temporada e tentar arrumar a casa ali, né? O Pedrinho até assume essa culpa, né? Assumiu publicamente que foi um equívoco, né? Ter mantido o Fernando Diniz para o padrão de jogo dele, porque ele pensa de jogo, a exigência que os jogadores têm física é muito grande, João. Porque você tem que marcar pressão e depois você tem que estar sempre com 2, 3 disponíveis para o passe ali, para sair da pressão do adversário. Então, é realmente muito estafante para os caras. Mas você imagina, só fazendo um exercício de imaginação aqui, se tivesse um bom treinador, como é o Léo Jardim, né? Desde o começo do ano, desde a pré-temporada lá em Orlando, né? Eu sei que o torcedor não gosta, eu estudei a bagaça, João, para falar num microfone tão em Porto. Parece que não, né? Mas eu estudei na Itatiaia. Não pode fazer comparação. Quando você está falando de um time, você não pode falar do outro. Mas vê o estádio que o time do Cuca se encontra nesse momento. Então, se tivesse desde lá de Orlando um treinador competente, capacitado, sabe? Como é o caso do Léo Jardim, que estágio poderia estar esse Cruzeiro? Mas, de qualquer maneira, a expectativa é positiva para amanhã. Põe na tela o técnico do União Santa Fé, próximo adversário do Cruzeiro na Sul-Americana. Então o negócio tá feio lá, rapaz, tá feio lá. E ele deu uma desabafada, olha aí. O vestiário está totalmente destruído e tem o que reconstruir. Temos que fazer uma autocrítica duríssima, duríssima. Cara a cara, olho no olho. E vamos treinar amanhã. Vamos conversar com todos do Santa Fé e fazer as coisas que temos que fazer. E feia a coisa, hein? Tá feia a coisa. 13º colocado no grupo A, né? São 2 grupos lá, 2 grupos de 15.
2 grupos de 15 no futebol argentino. O Unión de Santa Fé tem 8 pontos em 11 jogos, 2 vitórias, 7 derrotas. Caminhando para cair. Mas eu fico pensando o que o Valuta está pensando ali. Eu vou ler sua mente. Tá falando assim, mas isso não quer dizer que vai ficar mais fácil, não. Mas isso, sul-americano. Mas nunca foi tão fácil agora, não. Agora nunca foi tão fácil ler mentes essa é a agora. leitura mesmo. Não, Tá eu não tô certíssimo. Ô, Breno, entenda, eu não tô desfazendo Tá da sua linha de... certíssimo, pô. É porque fica fácil, Não, né? tá elogiando, pô. Isso, a não ser... Que algum né? ser A não ali. ser... Igual o episódio do Chaves. Quando o Chaves fala que viu, teve um cara que se distraiu vendo uma bela moça passando, aí o Chaves vira e fala Professor assim, Girafales. eu conto quem foi esse rapaz, né? A não ser que alguém diga diferente. Mas eu tô nessa linha aí também. Aliás, o bicho tá pegando tanto. Pobre Kili Gonçalves, ele tá tão assim, envelhecido, Tá envelhecido parecendo até... 50 anos, Sabe quem cara. que ele lembrou ali? Duende Verde. Duende interpretado pelo William Dafoe. Aqui, você lembra que o Kili, ele jogava, ô Valor, o Kili jogava naquele time de 2004 da Argentina, E jogava que perde muito, pro Brasil naquele Jogava gol do muito. Adriano. Do Adriano de virada. O Kili fez um dos gols. Adriano, jogava naquele companheiro de equipe dele na Inter de Milão. time. É, Kili Gonzalez. Ele tava naquele Ele jogo tava naquele time, histórico, tá. uma das maiores alegrias que eu tive na vida. É, aquele jogo lá é incrível, né? O jogo do Adriano, do gol do finalzinho. Galvão quase infartou narrando o jogo. Foi aquele jogo, grande Kili. Você vai pegar o cienciano, gente. Você tá preocupado? Lógico. Cara, altitude preocupa, né? Eu acho que isso não pode ser descartado de forma É nenhuma. a segunda maior altitude da competição. Eu acho que outro ponto também que te preocupa, primeiro, é qual vai ser o impacto do jogo contra o Grêmio. Né? Porque até então, todo torcedor do Atlético tá naquela coisa assim. Ganhou o Campeonato Mineiro, mas e aí? Será que o time está pronto ou não? Vamos ver contra o Grêmio amanhã. Eu tô com uma expectativa muito boa. Até porque, no meu ponto de vista, o Atlético está indo com força máxima. Porque a ausência do Palácio, para mim, não faz diferença, porque Posso eu acho que falar ele nem com deveria toda estar aqui. humildade? Sinceramente. Com toda humildade? Pode falar. Toda humildade. Você vai falar que o Grêmio vai levar uma tramitada. Não. Se o Atlético não ganhar o jogo lá pra mim amanhã, é zebra. Que isso, HG? Não fala isso não. É o Grêmio, cara. Cara, mas é o Grêmio. É o Grêmio. O cienciano é zebra. É o Grêmio, cara. Você tá doido. Tá mal demais, gente. Assim, a gente tem que entender o que esses Me dá o times Kili fizeram Gonzalez triste aí, nas por favor. competições locais. Olha lá a tristeza dele. Eu fico com dó, cara, disso aí. O Santa Fé é o 13º, como o Dioton disse, do campeonato. Do grupo A do Do campeonato. grupo A. Tem 15, argentino. Thiago. Tem 15. 15. De 15 times, Ele é o ele é o rebaixamento 13º lá de novo, colocado. né? O Atlético é Deve favorito. ter. Esse ano deve ter. Não, esse é o possível, do Cruzeiro. Não, do esse ano o Atlético é favorito. O Santa Fé, contra o Santa Fé, cara, eu não posso Ô, tratar André, isso mantém como não realidade. rebaixáveis na Argentina, André? Ela é zona. Não é possível, né, velho? Tem. Agora esse ano tem, Mas né? é porque esse ano, como mudou, né? Eles fizeram as divisões do grupo. Tem um que cai realmente por estar pela colocação, mas tem outro que vai pelo índice, pelo ranking. É uma loucura É isso, muito cara. louco. Por isso que a Dá gente pra fazer fala que a conta, AFA não é exemplo para mudança em termos de CBF. Tem que vai fazer conta. É Copa João Avelange. É Copa João Avelange. São 30 clubes, né? É Vamos lembrar. 30. Ah, A seleção argentina deitando e o futebol argentino, essa várzea um acaso. desgraçada aí. Ai, Mas, ô HG, espera aí, pouquinho. Então é isso, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, né? Se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Fui.